virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquinejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam-lhe, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que os vendem e comprai-vos para vós. E tendo elas ido comprar-o, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ela respondeu, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isso também, como um homem que, partindo para fora da terra, chamou a seus servos e entregou-lhes os seus bens. E deu 5 talentos, e outros dois, e o outro um. E cada um, segundo a sua capacidade, ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que receberá 5 talentos negociou com ele e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte que receberá 2, granjeou também outros 2. Mas o que receberá um foi o que cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor naquele servo e pediu contas a eles. Então aproximou-se que receberá 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entrega-lhes em 5 talentos, eis que os outros 5 talentos que granjei com eles. E o senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei entre o gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregai-vos-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E disse o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei entre o gozo do teu senhor. Mas chegando também o receberá um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntais onde não espalhaste. Atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, saibas que ceifo onde não semeei e junto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu juros. Tirares, pois, o talento e dar-me ao que tenho 10 talentos. Porque o qualquer que tiver será dado e terá uma abundância, mas o que não tiver até o tem, serve-lhe tirado. Lançai, pois, o servo inútil às trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei, o que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, por sua herança o reino que vos é preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Estes estrangeiros hospedaste-me. Estava nu e vesti-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e demos de comer, ou teve sede e demos de beber? E quando te vimos estrangeiros, hospedaremos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E responder o rei lhe dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou com estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servirmos?
Então lhe responderá dizendo, em verdade vos digo, que quando um destes pequeninos não fizeram a mim, irão estes o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos, bem sabeis que naqueles 2 dias a Páscoa do homem será entregue para ser crucificado. Depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual chama-se Caifás, e consultaram-me mutuamente para prender Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam, durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, unguento grande, valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, por que este desperdício? Pois este unguento poderia vender-se por grande preço e dar dinheiro aos pobres. Jesus, porém, reconhecendo isso, lhe disse, por que se afligiste esta mulher? Pois praticou uma boa ação comigo. Portanto, sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que o evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com o príncipe dos sacerdotes e disse, o que me queiras de dar-vos, eu entregarei. E eles pesaram 30 moedas de prata e desde então buscavam oportunidade para o entregá-lo. E no primeiro dia da festa de pães ázimos, chegaram aos discípulos junto a de Jesus, dizendo, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse, ide à cidade a um certo homem e disse-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo e tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenou e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12 e comendo eles disse, em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram a dizer-me, porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, disse, o que põe comigo a mão no prato, esse há de me trair, e em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído, bom seria para que este homem não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que traíra, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, lhe deu dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E disse-vos, que desde agora não bebereis desse fruto da vide, até que o dia em que beba do novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram ao Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse, todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas e o rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondeu-se, ainda que todos escandalizarem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse Jesus, em verdade vos digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E disse Pedro, ainda que seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então Jesus, com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, é possível, passa de mim este cálice? Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-se adormecidos e disse Pedro, então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação na verdade. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo,
Pai meu, este cálice não pode passar de mim sem eu beber. Faça de mim a tua vontade. E voltando, achou-se outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousei. Eis que a chegada da hora do Filho do Homem será entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, partai-vos, eis que é chegado o que me trair. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. O que traíra tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que me beijar este, prendo-ei-me. E logo aproximou-se Jesus e disse: Eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, o que vieste? Então respondeu-lhe eles: Lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos seus estavam com Jesus. Estando a mão, puxou a espada e, ferindo o servo de um sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar e meu Pai e ele não me daria um dos 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprir as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então Jesus disse à multidão: Saíste como para um salteador com espadas para me prender? Todos os dias se assentava junto com vós, ensinando o templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que cumpra as escrituras das profetas. Então os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciões e todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus, para poder-lhe dar a morte. E não achavam, apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas, não achavam. Mas, por fim, chegaram 2 testemunhas falsas, e disse: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantaram-se os sumos sacerdotes e lhe disse: Não, responde coisa alguma o que este depõe contra ti. Jesus, porém, guardava em silêncio. E insistindo, o sumo sacerdote disse-lhes: Juro-te pelo Deus vivo que não digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E disse Jesus: Tu o disseste, digo vós, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda as testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. O que vos aparece? E eles respondendo disse: É o réu de morte. Então cuspiram-se no seu rosto e deram-se socos, e outros os esbofetaram, e dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o teu que te bateu? Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximou-se dele uma criada e disse: Tu também estava com Jesus, ó Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não, o que eu disse. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse: Ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, jurando: Não conheço tal homem. E tão pouco aproximou-se ali, estavam e disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então ele braquejar e jurou, dizendo: Não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente.